Mateus 25, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Quem não achou, diga misericórdia. E quem não tem Bíblia, adquira uma o mais rápido possível. Ou baixe um aplicativo no seu celular de uma Bíblia e deixe o celular no modo silencioso durante o culto e acompanhe apenas a sua Bíblia. Porque na casa de Deus não há tempo para distrações. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 25, diz assim a palavra de Deus: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. Quando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Vou repetir o versículo 5. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra para essa noite, e mais uma vez nos submetemos a ti e declaramos a ti, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio e ministra os nossos corações tudo aquilo que o Senhor tem para a noite de hoje, para o dia de hoje. Que o teu nome seja glorificado e exaltado, que os teus propósitos se cumpram nas nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Você já conhece essa passagem bíblica? Aleluia. Jesus Cristo amava fazer comparações. Jesus Cristo ensinava por ilustrações. Ele adorava fazer com que a gente se sentisse dentro ou se sentisse parte da sua mensagem. E por isso muitas vezes ele fazia comparações que ajudavam as pessoas a entender o que ele tinha para transmitir. E muitas vezes era o contrário. Ele não queria que as pessoas entendessem exatamente o que ele estava falando. Então ele falava por parábolas, porque não era tempo ainda de todos serem despertados. Mas agora a hora vem e já chegou, em que todos sejam despertados. Precisa e deseja despertar a sua noiva. A sua noiva é a igreja. E alguém que está dormindo não pode cumprir o propósito, não pode cumprir o chamado, a vocação que Deus tem confiado. Nessa parábola, Jesus Cristo compara o reino dos céus a 10 virgens. Ele declara que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Deus deseja que o reino dos céus seja estabelecido na terra como é nos céus. Por isso, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Deus deseja estabelecer a vontade dEle aqui na terra, exatamente como ela nos céus. Para isso, é necessário atrair a atmosfera de glória, atrair a atmosfera dos céus para a terra. É necessário que se levante uma igreja cheia de autoridade, cheia de poder, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja sem mácula, uma igreja irrepreensível, ousada, firme, fiel, corajosa, que seja capaz de implantar o reino dele, que seja capaz de proclamar a sua justiça e estabelecer a sua vontade na terra. Amém? Nós sabemos que a figura da mulher na Bíblia é a figura da igreja. Sempre que você ouvir expressões falando de mulher na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, mulher é a figura da igreja. Quando a Bíblia fala lá em Provérbios sobre a mulher virtuosa, está falando da igreja virtuosa. Quando a palavra de Deus fala lá em Cantares de Salomão, noiva minha, amada minha, pomba minha, que anda pela fenda das rochas, está falando de uma igreja amada,
que anda na fenda das rochas, que anda escondido na rocha, firmado na rocha que é Cristo. Mulher na Bíblia é a figura da igreja. Mulher virgem, uma mulher virgem fala de uma igreja pura. O que nós aprendemos domingo passado? Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja virgem. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja incontaminada. Virgem está falando de pureza. Virgem está falando de uma mulher que não teve cópula carnal. Virgem está falando de uma igreja que não se envolve com carnalidade. É uma igreja que não é carnal, é uma igreja espiritual. É tempo de aniquilarmos a carnalidade. A palavra carne em grego é a palavra sarkos. Nós não podemos nos alimentar de sarkos. Sarkos é a comida do urso. A igreja não pode se alimentar da carne. A igreja precisa se alimentar daquilo que é espiritual. O que é espiritual, pastor? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O crente espiritual precisa se alimentar da palavra, precisa ser um homem de oração, de jejum, um homem de louvor e de adoração. Homens e mulheres espirituais vencem a carne. Muitos teólogos dizem que Daniel não foi devorado na cova dos leões, porque Daniel não tinha nenhum cheirinho de carne. Os leões não puderam identificar a carne, e por isso Daniel sobreviveu à cova dos leões. Agora tem muito crente sendo devorado pelo leão, porque tem muito crente andando na carne. E a igreja que Jesus vem buscar, o reino dos céus, é semelhante a 10 virgens. 10 na Bíblia fala de plenitude, 10 fala de totalidade. Quantos dedos você tem na palma da sua mão? 10 é o número máximo. 10 está falando de plenitude. Qual que é a nota máxima que você tira na escola? É a nota 10. Quando alguém diz assim, Darlan, o que você fez foi 10. Plenitude. A Bíblia fala sobre as 10 pragas, 10 chifres, 10 mandamentos, as 10 dracmas, os 10 servos. 10 está falando de plenitude, de totalidade. Ou seja, 10 virgens está falando da totalidade da igreja, a totalidade da noiva, toda a noiva, toda a noiva. O reino dos céus é semelhante a toda a igreja, toda a noiva. Ela não pode ser carnal, ela não pode tocar a carne. Fala sobre um período de provações. 10 fala de período de provações. A palavra de Deus diz em Daniel capítulo 1, versículo 12. Daniel 1, versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram submetidos a um jejum. Eles desejaram não se contaminar com as iguarias do rei e, portanto, desejaram ter uma alimentação saudável. Desejaram se alimentar apenas de legumes e de águas por um período de 10 dias. 10 dias está falando de um período de provação. 10 dias está falando por um período de testes. Ou seja, todo o tempo, a plenitude de tempo que a igreja vai passar é comparado ao período de tribulações, ao período de provações. Por isso Jesus Cristo, antes de subir aos céus, ele disse: no mundo tereis aflições.
Jesus preparou a igreja para um período de provações. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus Cristo nunca disse que seria mamão com açúcar, que seria molezinha. Porque o Evangelho de Jesus, ele fala, ele aponta para a cruz. Quem quiser vir após mim, quem quiser, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, dia após dia, e siga-me. Vocês terão aflições. Importa que o reino de Deus seja tomado por esforço, diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos que por muitas tribulações, não são poucas, muitas tribulações, é necessário se apossar do reino. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não tenhas medo das coisas que estás para sofrer. Eis que o diabo estará lançando alguns de vós na prisão, para que sejais plenamente provados, e que para tenhais tribulação por 10 dias. Veja que mais uma vez o número 10 aparece. Então o número 10, ele está condicionado, ele está indicando um período de tribulação. Mas olha aqui para mim. Você acha, você brasileiro, você que é brasileiro, você que é catarinense, acha que as tribulações que nós passamos hoje, as provações que nós passamos hoje, são parecidas ou se aproximam do que os cristãos primitivos passaram? O que nós passamos, o que nós entendemos, Darlan, por provação nos dias de hoje, não faz nem cócega do que os nossos irmãos primitivos passaram. A igreja primitiva foi lançada em covas de leões, foram lançados no Coliseu, comidos, destroçados por animais, eram queimados vivos em praça pública, eram apedrejados como Estevão. Você lembra da história de Estevão? Foi apedrejado até a morte. João, na ilha de Patmos, foi lançado, segundo a tradição, foi lançado numa banheira de água fervendo, de azeite fervendo. Tiago foi morto ao fio da espada. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. Alguém aqui está ameaçado de morte? Preste atenção, igreja. As tribulações que nós passamos não fazem nem cócegas do tipo de tribulação que a igreja primitiva passou. É tempo da igreja despertar. A igreja do século 21 é uma igreja mimada, é uma igreja frágil, é uma igreja mole, é uma igreja fraca, é uma igreja que não tem poder. Como dizem, é uma igreja que tem muito ouro, tem muita prata e tem ouro, mas não tem o levanta e anda. E Deus está despertando uma igreja que não tenha necessariamente a prata e o ouro, mas que seja capaz de dizer para o morto: levanta e anda. Uma igreja cheia de poder, uma igreja cheia de autoridade, uma igreja cheia de unção, que por onde passa, ela vai causando uma marca, ela vai causando impacto, ela vai trazendo vida. Aleluia! Mas eu quero profetizar que essa igreja também terá a prata e o ouro, porque o Senhor Jesus prometeu vida e vida com abundância. Mas muito mais importante do que a prata e o ouro é você ter autoridade sobre as serpentes e escorpiões, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre a enfermidade, autoridade no dia mau. E essa autoridade vem para aqueles que são puros, para aqueles que são santos, para aqueles que não se corrompem, para aqueles que não tocam a carne. É uma igreja virgem, é uma igreja santa, pura, sem mácula e irrepreensível. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Lembra que nós ministramos aqui durante o louvor? A igreja precisa desejar se encontrar com o noivo.
O reino dos céus é semelhante a uma igreja virgem que sai ao encontro do noivo. Irmãos, a parábola aqui, ela está apontando para a vinda de Jesus. Mas nós não podemos nos esperar para ter um encontro com o noivo só no dia da sua vinda. Porque se nós esperarmos para ter encontros com o noivo, ou ter um encontro com o noivo somente no dia da sua vinda, certamente nós não subiremos com ele, porque não estaremos preparados para estar com ele. A preparação começa hoje. Esse período 10, esse período chamado de plenitude, esse tempo de provações e de testes, no qual nós somos submetidos aqui na terra, está falando de um período de preparação. Lembra o quanto nós temos ministrado aqui sobre preparação, sobre treinamento? Deus está nos treinando, Deus está nos preparando, Deus está nos capacitando para alcançar as promessas dele. Amém? Então o tempo que nós se chama hoje é um tempo de preparação para alcançar as promessas, é um tempo de estabelecer o reino de Deus. E nesse tempo eu preciso desejar estar com o noivo, eu preciso desejar encontrar o noivo, eu preciso desejar ter intimidade com o noivo. Somente através de uma vida de intimidade com o noivo é que eu vou receber poder e autoridade para cumprir os propósitos de Deus, para estabelecer o reino de Deus e para expulsar Satanás desse território chamado terra. Amém? As 10 virgens tomaram as suas lâmpadas para o encontro com o noivo. A Bíblia fala em Provérbios 20 e 27 que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Lâmpada fala do espírito do homem. O nosso espírito, presta atenção, o nosso espírito precisa ser uma lâmpada. O nosso espírito precisa ser uma lâmpada que ilumina luz, que irradia luz. Por onde nós passarmos, nós temos que levar luz, porque Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O mundo jaz em trevas. Há poucos dias nós tivemos aqui um apagão. Muitos aqui da nossa região chegaram a ficar 3, 4 dias no escuro, por conta da tempestade, por conta do vendaval que aconteceu aqui no sul do Brasil. Sempre que acontece um apagão, o Espírito Santo me lembra de 2 coisas, presta atenção. Primeira, exatamente como vocês estão nesse momento de escuridão, é assim que se encontra o mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo está nas trevas. As pessoas vivem numa escuridão absoluta. Se a igreja precisa despertar, quanto mais o mundo. É uma escuridão absoluta. E sempre que falta energia, que falta luz, o Senhor me lembra também de uma igreja fraca. Falta de energia está falando de pouca energia. Ou seja, não tem energia. É uma igreja sem força. Por que nós temos hoje uma igreja muitas vezes sem força? Porque essa igreja não tem cuidado do templo do Espírito Santo como deveria. Não temos cuidado da nossa alimentação, não temos praticado exercícios físicos, não temos cuidado do templo do Espírito Santo, e por conta disso muitas vezes nós nos encontramos cansados, estamos fracos, pouca força, pouca energia. E aí Deus quer contar com você, mas você está sempre cansado. Deus quer contar com você, mas você está sempre fraco, está sempre sem energia. Irmãos, a palavra de Deus diz que os que esperam no Senhor subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se você está sem energia, se você está sem força, então você precisa aprender a esperar no Senhor.
Certamente que você está querendo fazer as coisas na força do seu braço, por isso que você está se cansando. Mas quando eu faço na força do Espírito, eu não me canso. Essa semana, quase 2 noites, eu atravessei acordado, sem dormir. Mas como que tu aguenta, pastor? Espírito Santo me dá força. Porque eu entendi que Jesus está voltando e Deus está contando comigo, e eu vou dar o meu sangue. Se eu precisar virar noite, se eu precisar ficar acordado 24 horas por dia, para poder salvar uma alma, para poder proclamar o Evangelho, para gravar meus vídeos na madrugada, para poder anunciar o Evangelho, eu vou dar até a última gota, porque o meu Jesus, ele deu o seu sangue, e se o meu Jesus deu o seu sangue, eu preciso dar o meu melhor. Desperta, igreja, desperta. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. 5 é a metade de 10. Está falando que 50%, que a metade da igreja está sendo imprudente. Metade, irmãos, é muita gente. Metade é muita gente. 50% da noiva é imprudente. Jesus está falando de uma igreja 50% prudente, 50% imprudente. Qual parte que nós participamos? Será que somos a noiva prudente? Ou será que somos a noiva imprudente? A noiva prudente é a noiva que tinha azeite na lâmpada. Azeite fala da unção do Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Efésios 5: não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda e devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O nosso Espírito é a lâmpada do homem. O Espírito é a lâmpada do homem. E esse Espírito que somos eu e você, porque eu e você somos o Espírito. Amém, homem? Você não é um corpo, você é um Espírito que habita num corpo e que tem uma alma. Esse Espírito, que é a lâmpada do homem, ele precisa estar embriagado, ele precisa estar tomado do Espírito Santo de Deus, ele precisa estar cheio de azeite. No passado, eu falei aqui em outro culto, que se usavam aquelas lamparinas, né, para acender, para iluminar as casas, e aquelas lamparinas eram movidas a azeite. Algumas, nos tempos atuais, movidas a combustível, querosene. O azeite representa a unção, o azeite representa a presença do Espírito Santo. Deus permite momentos de tribulação, Deus permite os verdadeiros Getsemane nas nossas vidas, para que seja produzido azeite. A unção, ela é extraída no meio da tormenta. A unção é extraída no meio da provação. Jesus chegou a suar gotas de sangue ali no jardim do Getsemane. E o jardim do Getsemane era chamado também de o jardim das oliveiras. Oliveira é uma árvore que produz azeite, que produz azeitona. Tem um azeite extra virgem, que fala da primeira prensa. É aquele azeite purinho. Deus quer pressionar você até sair azeite. Tem que sair azeite, irmãos. O que faz a diferença é o azeite. Igreja que tem poder é igreja que tem azeite. Igreja que tem fogo tem azeite. Igreja que tem unção tem azeite. Amém? Aleluia! Quanto azeite tem na minha vida e na sua vida? Precisamos ser uma igreja cheia de azeite. 5 eram prudentes e levavam azeite na botija, e as outras 5 eram imprudentes, não tinham azeite. E vocês já sabem o que acontece. Acontece que num determinado momento o noivo aparece, e aquelas que não tinham azeite, elas saem correndo para comprar o azeite, mas não dá mais tempo. Quando elas chegam, o noivo já tinha fechado a porta.
Então, irmãos, não deixe para começar amanhã a sua busca pelo noivo. Comece hoje a buscar ter encontros com o noivo, a estar na presença do noivo, a se encher do Espírito. A sua lâmpada, o teu espírito precisa estar cheio de azeite, cheio de fogo, cheio do Espírito, cheio de poder. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Demorando o noivo. O que mais me impressiona, irmãos, nessa passagem bíblica, é que demorando o noivo, todas as noivas, todas as virgens, perdão, acabaram cochilando e dormindo. Todas, está falando da plenitude, ou seja, toda a igreja acabou cochilando e dormindo. Às vezes, quando as promessas de Deus estão demorando para se cumprir na nossa vida, quando os sonhos de Deus demoram para se cumprir na nossa vida, nós temos uma tendência a relaxar, nós temos uma tendência a esmorecer, nós temos uma tendência a descansar, a cochilar. E gente dorminhoca, gente preguiçosa, gente desatenta, não conquista, não alcança promessa, não alcança bênção, não alcança sonhos. Sonhos, promessas, vitória, conquista, é para gente acordada, é para gente ligada, é para gente que está sintonizada nos acontecimentos, é para gente que estuda, é para gente que perde muitas vezes madrugadas, estudando, batalhando, se preparando para alcançar os seus sonhos. Sonho é para gente esforçada, irmãos. Você não pensa, só tem duas maneiras de você ser um vencedor. Claro, tem uma principal que é entregar a sua vida para Jesus. Mas para todos os efeitos, ou você nasce em berço esplêndido, filhinho de papai e mamãe poderoso, que te dá uma herança, ou se não, você vai ter que ralar. Você vai ter que fazer acontecer. Você vai ter que botar a mão no arado. Você vai ter que se esforçar. A Bíblia ensina que nós temos que aprender com a formiga. A formiga, irmão, é um animal esperto. Porque no inverno, enquanto está todo mundo dormindo, enquanto o urso está no sono profundo, a formiga está lá, ó, lascando dia e noite, trabalhando, juntando. Quando chega o verão, a formiga está com, um estoque de alimento. Nós temos que ser que nem José do Egito, irmãos. 7 anos de vaca magra. Ó, o faraó, é o seguinte, vamos economizar, vamos guardar, porque vai vir 7 anos aí, vamos guardar agora na época da abundância, que vai vir 7 anos de vaca magra aí, e quando chegar o tempo da escassez, o tempo da fome, nós vamos ter estoque. Faraó olhou para José, poxa, que moço inteligente, hein? De onde é que vem essa sabedoria? É do Espírito do Senhor, meu Senhor. Espírito de sonhador, guarda para ter depois, preparado para enfrentar a crise. Amém? Aleluia, aleluia. Isaías 56:10. Isaías 56:10. Estamos caminhando para o final. Isaías 56:10 diz assim: todos os atalaias de Israel são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o cochilar, o toscanejar, o piscar de olhos. Todos os atalaias de Israel andam adormecidos. Irmãos, é muito forte. Todos, está falando de todos, de totalidade. Nós não podemos ser uma igreja adormecida, nós não podemos ser um povo adormecido. Marcos 13:36, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 36. Diz assim, versículo 35:
Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã. Se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo. O que vos digo? Digo a todos: vigiai. Pastor, o que significa vigiar? Vigiar significa estar atento, estar acordado, estar ligado. Vamos tomar mais café aí, irmão. As sentinelas, os atalaias, os guardas no templo antigo, eles ficavam acordados na madrugada em cima dos muros, porque as cidades eram fortificadas com muros, e os atalaias ficavam acordados, vigilantes, porque se o adversário viesse na madrugada, eles estavam acordados. Se o adversário, se o ladrão chega de noite e o guarda, o atalaia está dormindo, irmão, o bandido faz a festa, ele entra, arrebenta com tudo, saqueia tudo. Por isso que a Bíblia diz em Isaías que esse povo é um povo saqueado e roubado. Satanás muitas vezes ele causa verdadeiras devastações nas nossas vidas, porque nós dormimos, quando deveríamos estar atentos, vigilantes. É uma sonolência profunda, é a embriaguez de Noé. Noé, quando cessaram as águas do dilúvio, a primeira coisa que Noé fez foi plantar uma vinha, e a Bíblia diz que Noé se embriagou com o suco da vide, e entrou no sono profundo, ao ponto que o seu filho cão, ele se depara com o pai nu, diante da tenda da congregação. Era um sono profundo, a embriaguez espiritual. Romanos 13, 11. Romanos 13, versículo 11. Diz a palavra de Deus: e fazei isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemo-nos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem orgias e dissoluções, nem contendas e inveja. Antes, revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidados da carne e das suas concupiscências. E para encerrar, eu convido você a ler 1 Tessalonicenses capítulo 5. Abre lá em 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, para a gente encerrar. Diz assim a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 até o 10. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que este dia vos surpreenda como ladrão. Todos vocês sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. Somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-vos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, quer vivamos juntamente com Ele.
Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Amém? Irmãos, nós não somos da noite. Eu e você não somos da noite. Se eu e você não somos da noite, se nós somos do dia, cabe a nós vigiarmos, cabe a nós estarmos atentos, cabe a nós estarmos ligados. Irmãos, basta um vacilo. A palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Basta um vacilo, uma cochilada, uma proposta indecente que o inimigo te faz, uma armadilha que ele prepara lá no seu trabalho. Um pecado pode atrasar todos os sonhos de Deus para a tua vida. Pode botar a bancarrota todos os planos de Deus para a tua vida. Pode atrasar 10 anos, pode atrasar 20 anos, e pode até mesmo anular e extinguir um sonho de Deus para a tua vida. Basta um deslize. Os vencedores são pessoas atentas, ligadas. Elas estão atentas ao mundo espiritual. A qualquer momento o inimigo pode vir. A palavra de Deus diz: vigiai e orai, porque o vosso adversário anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. A qualquer momento Satanás pode planejar algo, alguma situação para nos derrubar. E dependendo do tamanho do tombo, irmãos, pode ser muito grave o ferimento. Precisamos acordar. É tempo de despertar. É tempo de acordarmos para os planos de Deus. Eu quero orar por você, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por essa palavra. Eu quero te agradecer porque o Senhor corrige a todos quanto ama. O Senhor exorta, corrige, encoraja a todos quanto ama. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos trazido nesse tempo uma palavra de advertência, para que como igreja possamos estar mais atentos, mais acordados, mais ligados, se é que queremos ser partícipes dos teus sonhos, das tuas promessas e dos teus planos para esse tempo. Em nome de Jesus, continua nos despertando, Senhor. Dá-nos ouvidos atentos, dá-nos olhos de águia, dá-nos, Pai, visão de águia, para que possamos ser capazes de identificar os ardis do adversário. Em nome de Jesus, faz de nós atalaias extremamente despertos, acordados, que sejam vigilantes, atentos, santos, homens e mulheres virgens, que não se contaminam, que não se mancham pela carne, que não comem a comida do urso. Em nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu te peço que o Senhor derrame sobre nós dessa unção de despertamento, essa unção de vida. Que sejamos uma igreja prudente, que sejamos uma noiva cheia de azeite, que tenhamos azeite para repartir com os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Eu oro e abençoo cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E abençoo também a cada um que nos acompanhou por essa transmissão online. Que o Senhor os visite, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém.